Olá, meu nome é Mari Neguel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, o nosso Sistema Financeiro Nacional. O que ele é exatamente, como ele funciona, como ele se organiza. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu sinto que as pessoas começam a investir, entram no mercado financeiro, começam a investir na bolsa, sem ter uma noção de como o nosso sistema financeiro está estruturado, sem ter uma noção de como funciona o papel do governo no meio de tudo isso, sem ter uma noção de quem exatamente regulamenta tudo isso. E aí, para falar do sistema financeiro nacional, para falar das suas instituições, exatamente como ele funciona, como ele está estruturado, eu tenho que falar antes de como funciona a economia. Dar uma visão geral, uma pincelada aqui sobre como a economia funciona, para vocês entenderem que o sistema financeiro não está descolado da nossa realidade. Então, deixando claro, falarei sobre como o sistema financeiro nacional funciona, falarei sobre como ele está estruturado aqui no Brasil, mas para isso fazer sentido, primeiro eu vou fazer um comentário genérico sobre a economia em si, como a economia em si funciona. Então vamos lá, começando o vídeo. Na economia, a gente tem vários agentes interagindo entre si. Temos famílias, as pessoas, temos as empresas, os microempreendedores, temos órgãos reguladores, temos o governo, temos empresas de outros países, famílias de outros países. Temos toda essa confusão acontecendo. Conseguirei falar de todas as interações que existem entre todos esses agentes? Obviamente que não. Então, para entender como funciona a base da economia, para conseguir pelo menos desenhar uma historinha na nossa cabeça, a gente vai simplificar e considerar três principais agentes, que seriam as famílias, as empresas e o governo, que iriam interagir em três principais mercados. Mercado de bens e produtos, mercado de trabalho e mercado financeiro. E aí, de novo, isso é uma simplificação para contar como a economia funciona. O mercado financeiro, por exemplo, poderia subdividir ele em vários outros mercados. Mercado de crédito, mercado monetário, mercado de capital, mercado de câmbio. Mas enfim, para começar, a gente vai considerar esses três principais agentes que vão interagir nesses três principais mercados. Então, por exemplo, o mercado de trabalho, como esses agentes interagem no mercado de trabalho. Nesse mercado, as famílias são ofertantes, elas ofertam mão de obra, e quem vai demandar serão as empresas, que vão demandar mão de obra para conseguir produzir. Então, nesse mercado, as empresas ganham mão de obra para produzir e as famílias ganham como recompensa um salário que vai compor a renda delas. Já no mercado de bens e serviços, nessa simplificação, as empresas seriam ofertantes, elas ofertariam produtos, e quem demandaria seriam as famílias, que iriam escolher o que demandar e o que consumir a partir das suas preferências pessoais e da renda disponível. Essa é a única forma de interação que existe nesse mercado? Não, a gente tem famílias que vendem para outras famílias sem ter um CNPJ e a gente tem empresas que vendem para outras empresas. Mas, de novo, estamos falando de uma simplificação só para desenhar uma economia na nossa cabeça, o funcionamento de uma economia na nossa cabeça. E no meio de todas essas interações, temos o Estado, que taxa produtos e serviços comercializados, que regulamenta esse mercado, que pode interferir no preço, pode tabelar o preço, por exemplo. Ele pode definir um preço mínimo, como a gente vê no mercado de trabalho, que tem um salário mínimo, ou ele pode definir um teto para o preço de determinado produto, que poderia levar à escassez. Ao mesmo tempo, se o governo quiser, ele poderia criar uma forma de subsídio para determinadas empresas, para determinados setores, enquanto aumenta a carga tributária de outras empresas ou de outros setores. Mesma coisa com as famílias, ele pode criar um imposto de renda mais progressivo, que aumenta quanto maior for a renda de cada pessoa, ou criar um programa de transferência para as pessoas mais vulneráveis economicamente. Então, assim, uma grande simplificação, mas de forma geral, essas são as relações, as interações entre famílias, empresas e governo que geralmente a gente vê, o lado material da nossa economia, o lado que a maioria das pessoas conhece. Mercado de trabalho e mercado de bens e serviços. A maior parte da população brasileira interage nesses dois mercados. Porém, como eu falei no começo do vídeo, existe um terceiro mercado que infelizmente nem todo mundo conhece, ou pelo menos não conhece tão profundamente quanto deveria, que é o mercado financeiro. Muita gente olha para o mercado financeiro como se fosse algo imaterial, algo à parte, um grande Deus separado da realidade, mas não é verdade. É importante entender que ele se conecta com o mercado de trabalho e com o mercado de bens e serviços. Esses três mercados caminham juntos. E o mercado financeiro é muito importante para a economia crescer, para o mercado se desenvolver, para o mercado de trabalho ficar aquecido, para as empresas conseguirem produzir. Então, não, ele não é algo descolado da nossa economia. Mas, afinal, o que é esse tal de mercado financeiro?
né? Eu sei que o mercado de trabalho é o lugar em que as pessoas ofertam mão de obra, as empresas contratam, e o mercado de bens e serviços é o lugar em que se vende produtos e serviços. Mas o que acontece no mercado financeiro? Como esses agentes se relacionam? O mercado financeiro é o lugar em que os poupadores e devedores se encontram. É o lugar em que as pessoas que têm capital, que têm dinheiro, e as pessoas que precisam de capital acabam se encontrando. E aí, mais especificamente, as pessoas que têm emprestam para as que não têm, e em tese, depois que emprestou, ganharia esse dinheiro de volta com um determinado bônus, com uma determinada taxa. Que taxa seria essa? Depende. Depende do quê? Do risco da operação. Se o risco for pequeno, ele pode ganhar de volta uma taxa Selic. Se o risco for maior, então vai ser proporcionalmente maior, né, o retorno. Ah, Mariana, entendi. Então o mercado financeiro é onde os poupadores e devedores se encontram. Mas como as famílias, as empresas, o governo acabam entrando em tudo isso? Então, é aquilo que eu falei. Por mais que a gente tenha uma visão que o mercado financeiro é algo descolado da economia, uma entidade à parte, a verdade não é essa. E os agentes que se relacionam nesse mercado são os mesmos agentes que se relacionam no mercado de trabalho e no mercado de bens e serviços. Os poupadores e devedores são essas mesmas famílias e empresas. Então, por exemplo, a empresa ela entra no mercado financeiro procurando dinheiro para ela conseguir crescer, se desenvolver. Como ela consegue esse dinheiro? Vendendo ações na bolsa. E aí as pessoas que têm dinheiro, né, os poupadores, os investidores, vão comprar essas ações e esperar um retorno em cima do lucro da empresa, em dividendos, que seja. E aí, deixando claro, quem seriam esses investidores? Famílias poupadoras, por exemplo. Nem todas as famílias vão gastar 100% do seu salário, elas podem poupar e utilizar essa poupança para comprar ações, imóveis, investir. E em troca com esse investimento, elas receberiam juros, lucros e aluguéis. E aí elas ganhariam uma forma de renda extra. Esse movimento vai acontecer com todas as famílias? Não. Nem todas as famílias são poupadoras. Existem famílias devedoras. Então elas vão para o mercado financeiro, mas para pedir dinheiro. Elas pedem um empréstimo, por exemplo, no mercado de crédito e depois pagam esse dinheiro de voltas com juros a mais. Então, interações que acontecem entre esses agentes no mercado financeiro. Agora, para essas interações acontecerem, para o mercado financeiro existir, ele precisa de instituições. Então, por exemplo, essa família devedora que pegou empréstimo, ela pediu esse empréstimo de um banco, que concentra o dinheiro das famílias poupadoras. E aí ele paga uns juros para a família poupadora, da mesma forma que recebe uns juros dessa família devedora. Os juros que ele recebe e os juros que ele paga não são o mesmo valor. Tem uma diferença, o spread bancário. É daí que o banco tira dinheiro, inclusive. E esse é o ponto que eu queria discutir aqui nesse vídeo. Essas instituições que possibilitam o funcionamento do mercado financeiro. O que exatamente são elas, né? Que instituições são essas? Como elas funcionam? O que elas fazem? Por que elas existem? Como de fato elas fazem o mercado financeiro ser funcional, né? Ajudam ele a funcionar. Bem, qual é a grande questão dessas instituições? Elas possibilitam que os poupadores e os devedores se encontrem e consigam realizar essas transações ao mesmo tempo. Elas possibilitam esse fluxo financeiro entre poupadores e devedores sem que cada poupador tenha que encontrar um devedor com as mesmas necessidades de volume e prazo. Imagina que merda seria para uma empresa levantar capital, né, capitalizar recursos sem a existência da bolsa de valores, sem conseguir vender pedaços fracionados da sua empresa, sem conseguir falar também com o investidor pessoa física. Da mesma forma, imagina que merda seria para uma família devedora que precisa de X reais num prazo de 1 ano encontrar uma família poupadora que tem exatamente essas condições. E aí que merda seria para a família poupadora confiar nessa família devedora. E é por causa disso que surgiram essas instituições, é para isso que elas servem, para trazer liquidez, estabilidade, para garantir que esses recursos sejam utilizados. O banco, por exemplo, ele consegue concentrar a poupança das famílias poupadoras e realizar empréstimos atendendo à necessidade de cada família devedora com relação a prazo e volume. E o conjunto de todas as instituições que ajudam a garantir liquidez, equilíbrio e estabilidade no mercado financeiro seria o chamado Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional não é nada mais que uma rede de instituições públicas e privadas que ajudam no funcionamento do mercado financeiro. Tá, Mariana, entendi. Entendi toda essa base que você quis passar sobre como funciona a economia, entendi como entra o mercado financeiro em tudo isso, entendi como funciona o Sistema Financeiro Nacional. Entendi tudo isso. Agora você está falando de instituições. Que instituições são essas exatamente? Ótima pergunta. Adorei. E para eu conseguir te explicar isso, você primeiro tem que entender que o Sistema Financeiro Nacional é dividido em 3 tipos de entidades: as normativas, as supervisoras e as operacionais.
Bem autoexplicativo o nome. As normativas são responsáveis pela definição das regras e diretrizes de todo o sistema financeiro nacional. E atualmente no Brasil funcionam como entidades normativas o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, que literalmente faz referência a seguros privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, que seria para o mercado de previdência fechada, e o Conselho Monetário Nacional, CMN, que cobre o mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais. Sendo que é o CMN que, junto com o COMOC, define a nossa política de moeda e de crédito. Já as entidades supervisoras assumem tanto funções executivas, de fiscalizar o mercado, quanto também normativas, Dependendo do assunto, elas também conseguem regulamentar o mercado. E aí, referente aos seguros privados, que ficaria logo abaixo do CNSP, nós teríamos a Superintendência de Seguros Privados, e referente à Previdência Fechada, logo abaixo do CNPC, nós temos a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Agora, abaixo do CMN, fica um pouco mais complicado. Nós temos duas entidades supervisoras, o Banco Central e a CVM. O Banco Central teria como objetivo garantir a estabilidade do poder de compra da nossa moeda. É ele que vai executar a nossa política monetária. Então, por exemplo, dependendo do volume de dinheiro em circulação, o Banco Central pode intervir no mercado comprando ou vendendo título. Ao mesmo tempo, é ele junto com o Copom que define a taxa Selic. Já a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai se responsabilizar pelos valores mobiliários. Então, por exemplo, mercado de capitais, ação, bolsa, quando a gente fala dessas coisas, estamos falando da CVM. Ela seria responsável por fiscalizar o mercado de capitais. Escândalo de Americanas. Em tese, a CVM vai ver que merda é essa, o que está acontecendo. E aí, abaixo das entidades supervisoras, veriam as entidades operacionais, que é todo o resto. Elas fazem aquilo que eu expliquei no começo do vídeo, elas ajudam a intermediar as relações entre os poupadores e devedores. Então, elas não estão regularizando ou fiscalizando o mercado, mas elas ajudam nessa intermediação. São os bancos, corretoras, casas de câmbio, seguradoras, resseguradoras e por aí vai. E enfim, o objetivo do vídeo era esse, explicar um pouquinho como funciona a economia, como entra o mercado financeiro e aí como entraria o sistema financeiro nacional e como ele estaria estruturado. Pelo menos tirar um pouco dessa dúvida que eu imagino que pelo menos parte de vocês tenham. Comenta, dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.